Fala, fala galera! Priscilane na área para mais um vídeo de correção de redação e a proposta hoje é sobre a problemática dos massacres nas escolas no Brasil. A filha pediu correção em vídeo e a banca é o Enem. Tudo bem? Então nós já temos alguns vídeos desse tema aqui no canal, os filhos pedindo aí a correção. Eu oriento que vocês assistam a esses vídeos para ajudá-los na compreensão da proposta. Lembrando, né, da margem, então não ultrapasse a margem, nem deixe esses espaços aqui ao final das linhas, tá bom? Outra coisa que a prof quer que você cuide é com o tamanho da sua letra, especialmente porque quando você faz ela maior, né, grande assim, você não consegue aprofundar. Você não consegue aprofundar aí a sua argumentação. Então, tem que ter aí esse cuidado para que você consiga organizar a sua redação e diminuir um pouquinho da letra, tá? E aí também o espaço entre as palavras. Ocorrido no ano de 1999, nos Estados Unidos, o massacre de Columbine deixou 15 mortos e 24 feridos. Aqui, ó, aprofunde, ó, sendo considerado um dos piores atentados, piriri, pororó, pururu. Então, aqui, ó, você deveria aprofundar. Lembre-se de que o repertório, ele precisa ser legitimado, produtivo e pertinente, ok? Então, para cumprir com esse propósito, você tem que trazer essa relação com a proposta. Veja que você ficou lá no atentado ainda, você não trouxe nada relacionado à realidade brasileira. Atualmente, 23 anos após o acontecido em Columbine, no contexto social brasileiro, observa-se que os massacres nas escolas são uma grande problemática, visto que interferem na segurança dos estudantes e professores, ok? Aqui eu orientaria que você colocasse algo assim, ó, para articular. Ó, desde então, nesses 23 anos que separam a tragédia do contexto brasileiro, o país foi severamente palco de tragédias que tiveram o atentado de Columbine como inspiração. Entendeu? Então, dessa maneira, você poderia ter feito a articulação. Os alunos que têm essa dificuldade de fazer uma relação entre a proposta e a contextualização do tema, a tese e a contextualização do tema, podem fazer dessa maneira. Tal adversidade ocorre devido ao bullying em ambiente escolar e ao mau uso das redes sociais, tá? Então aqui, ó, veja que você trouxe as duas causas. Procure trazer aí as consequências também, tá? Para não ficar apenas nas causas desse problema, ok? Em primeiro plano, destaca-se o bullying, né? Lembra que a palavra estrangeira sempre em letra entre aspas em ambiente escolar. Então, quando você for fazer o tópico frasal, procure fazê-lo, né, de uma maneira diferente, não da mesma forma para evitar aí a repetição. Então, use e abuse aí dos sinônimos, tá? Como o principal motivo dos atentados em instituições de ensino, visto que o mesmo, olha lá, mesmo e mesma não deve ser usado para retomar, não deve ser usado para retomar, tudo bem? Então, não usa aí para retomar. Que esse, o qual, que é responsável, tá? Por causar medo e insegurança em suas vítimas. Olha lá, o bullying
é o principal motivo dos atentados. Qual mesmo? Você está falando do bullying ou você está falando dos atentados? O que é responsável por causar medo e insegurança nas vítimas? O que é o responsável? O que é, tá? Então é importante aí que você cuide aí com essa retomada para que o seu texto não fique ambíguo. Além disso, é importante que você cuide também para que o seu tópico frasal não fique tão extenso, tá? Sobre esse viés, ressalta-se a frase: o sonho do oprimido é ser opressor. Paulo Freire, olha lá a grafia do título do autor, que demonstra de forma nítida o impacto que esse tipo de agressão causa na população. Então, meu amor, o que a prof quer? A prof quer que você retome aí as aulas teóricas que estão na plataforma, que você retome aí as redações nota máxima que a prof analisa, as aulas ao vivo, em que eu corrijo as redações com os alunos, as aulas em que eu, inclusive, reescrevo as redações. Por quê? Porque essa reescrita, ela vai ajudar muito você nessa compreensão da estrutura do texto. Então, veja bem, você falou do bullying, você trouxe uma citação do Paulo Freire, e aí o ideal era que você não trouxesse essa citação direta. Por quê, amor? Porque o ideal é você fazer uma paráfrase, ou seja, você escrever com as suas palavras, da forma como você compreende, sem aí trazer a citação ipsis literis, né? Porque trazer a citação ipsis literis é muito prejudicial lá na hora da prova. Por quê? Porque há uma tendência aí a você não se lembrar da citação, mesmo porque nós não sabemos qual vai ser o tema cobrado. E aí, por não sabermos o tema cobrado, não tem como você decorar aí, sei lá, 50 citações para trazer no texto, tá? Então é importante que você cuide disso. Perceba que você não argumentou, perceba que você não relacionou aí o seu texto, né? Você não relacionou aí o seu argumento com a alusão. E isso acabou deixando o seu texto um pouco superficial. O ideal seria justamente você reorganizar a sua redação, reorganizar o seu parágrafo. Qual vai ser o argumento que você vai defender? Você vai trazer o bullying? Tá, mas e como que isso causa os massacres? Cadê os exemplos de massacres que ocorreram em detrimento desse bullying, tá? Ademais, tem-se o mau uso das redes sociais como impulsionista, né? Então, acho que aqui rever a grafia dessa palavra. Então, você poderia colocar como impulsionador dos massacres nas escolas, pois a propagação de discursos de ódio está cada vez mais, então evite usar o cada vez mais, ok? Porque o cada vez mais ele indica senso comum, tá? Então, evita usar aí na redação. Na mesma, e mais uma vez um erro aí de retomada da mesma. Desta forma, inserido na internet, salienta-se o chamado ódio 4.0, que tem por objetivo recrutar a próxima geração de extremistas, tendo como inspiração e referências outros massacres. À vista disso, evidencia-se o ocorrido em Suzano no ano de 2019, de modo que seus executores utilizaram a internet como forma de apoio ao atentado. Tá, e o que isso causa? E o que isso deixa evidente? Lembre-se de que a base do gênero, né, é a argumentação. Então, você explicou a situação e você argumentou. Ok, mas como que isso afeta o bem-estar dos alunos? Como que isso influencia nas escolas? Qual é o problema disso nas escolas? Como que isso se materializa como um problema nas escolas? Porque em alguns aspectos o seu parágrafo ele está muito expositivo. Você está dando ênfase aí a descrever a situação. E o foco não deve ser nisso. O foco deve ser no quê?
Na argumentação. Então, tenha esse cuidado aí no seu texto, tá? E aí, você colocou o mau uso das redes sociais. Não seria um mau uso das redes sociais, seria um uso intencional para o mal, sabe? Essas pessoas elas usam aí as redes sociais para o mal, tá? E aí perceba que nesse período aqui, ó, você trouxe muitas informações e não comentou essas informações e não argumentou. Então lembra, né, que a prof traz lá nas aulas para você falar isto é, ou seja, o que significa, né? Então é importante aí que você traga essas palavras justamente aí para comentar essa alusão. E aí você conseguir escrever de uma maneira articulada, de uma maneira relacionada. Por fim, é de extrema importância que todas as instituições de ensino brasileiras contem com o apoio do governo federal para realizarem palestras em períodos de aula sobre as graves consequências que o bullying e suas violências causam. Olha lá, a proposta, meu amor, não era sobre o bullying. A proposta era sobre os massacres nas escolas. Então você tem que ter esse cuidado para que essa proposta de intervenção ela realmente resolva o problema. Realmente ela resolva o problema da proposta e não uma das causas da proposta ou uma da citação. Então, você quer resolver o problema do bullying? Você até pode resolver o problema do bullying, mas o importante, o ideal aí seria que você fizesse aí essa retomada dos massacres para conseguir argumentar, para conseguir relacionar e não fugir da proposta. Tudo bem? Deste modo, também seria necessário ampliar os acompanhamentos psicológicos nas escolas, com o intuito de reduzir os impactos que o mesmo, amor, abandone o mesmo da sua redação, tá? Abandone aí o mesmo da sua redação, visando diminuir os atentados nas escolas. Primeiro comentário da sua conclusão. Você fez períodos muito extensos, então pontue melhor a sua conclusão. Pontue melhor a sua conclusão. Segundo ponto, a sua conclusão, ela precisa ter os 5 elementos. Ela precisa ter os 5 elementos. Quais são eles? O agente, a ação, o modo meio, o efeito e o detalhamento. Não é? Então, beleza, nós temos isso aqui na sua redação. Então, nós temos aí esses 5 elementos para serem cumpridos. Quando você vai fazer a sua conclusão, o ideal é que você faça um período inicial retomando a importância, né, de resolver o problema. Medidas são necessárias para reverter o problema. Cabial. Aí você vai trazer agente. Quem é que vai fazer? Fazer o quê? Como? Com qual efeito? E aí escolher o detalhamento. Lá na plataforma nós temos várias e várias aulas em que eu explico a construção da conclusão, em que inclusive eu reescrevo algumas conclusões para ajudá-los. Então, meu amor, volta lá nas aulas, especialmente na aula agora que aconteceu. Deixa eu só conferir a data aqui, ó, na aula que aconteceu do dia 15 de agosto, tá? Dá uma olhadinha lá na plataforma da aula do dia 15 de agosto. Essa aula vai te ajudar bastante nesse sentido, tá bom? Quem quer saber a nota da redação dessa aluna, basta ser meu aluno no profaprisatera.com.br. Lá eu tenho planos de correção, tenho cursos específicos para as mais diversas bancas do país. Bora escrever redação? Bora, meu filho!